estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Sabe por que às vezes, irmãos, existem pessoas que querem desanimar, querem parar, elas não querem continuar a caminhada com Cristo, porque elas não têm fé. E nós descobrimos, irmãos, quando você lê a Bíblia, você descobre que lá em 1 Coríntios 12, quando fala a respeito dos dons espirituais, a Bíblia diz que o Espírito Santo concede o dom da fé. Então a fé não é algo que surge do nada, não. A fé é um dom. Amém. Então eu entendo que é por isso que os discípulos, em certo momento da caminhada deles com Cristo, eles disseram assim: Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque eles entenderam que eles precisavam de fé. E a minha oração é que, se você também está vivendo esse momento de adversidade, de problemas, e querendo desistir, querendo parar, achando que é tudo só para você, as coisas são difíceis, eu quero te encorajar nessa manhã a pedir para o Senhor acrescentar a fé a você. Amém. Diga para Ele nessa manhã: Senhor, me dá o dom da fé, e que o nome de Jesus possa ser glorificado pela tua vida. Mas pastor, como é que a minha fé ela é alimentada? Porque depois, irmãos, que Deus nos concede o dom, nós precisamos cultivar esse dom. Todo dom que Deus nos dá, nós vamos ter que depois nos cultivar, e nós vamos ter que manter esse dom na nossa vida em constante evolução. E a Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Sabe por que às vezes, irmãos, nós nos desesperamos, nos preocupamos em excesso? Porque a gente não tem uma palavra de Deus sobre aquela situação. Então o que Deus nos traz aqui nessa manhã para dizer para mim e para você? Primeiro peça fé, depois cultive a fé através da palavra de Deus na sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Nós vamos falar a respeito, irmãos, de uma bênção de Deus sobre a nossa vida. Que quando Deus estabelece uma bênção de Deus, quando Ele estabelece a bênção sobre nós, ela é nossa. Mas nós precisamos entender que existem sinais de Deus que vão acontecendo na nossa vida, e que nós, mesmo que estejamos vivendo alguns sinais de Deus na nossa vida, não podemos nos esquecer de consertar o que precisa ser consertado. Para que quando a gente chegue no momento da bênção, nós estejamos aptos a desfrutarmos dessa bênção. E eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 28, a partir do versículo 10, para que nós possamos discorrer uma palavra hoje, nessa manhã. Você que está sem a sua Bíblia, não se preocupe, a gente vai também projetar aqui o texto. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Mas você que está com a sua Bíblia, você pode marcar, você pode ler, reler e ser edificado mais uma vez essa semana com essa palavra. E se você quiser, irmãos, eu gostaria muito que você lesse na sua casa esse texto aqui de Gênesis 28, do 10, e aí fica como tarefa de casa, porque depois nós vamos lá, no final vai ser lá em Gênesis 33. Mas eu gostaria que você fosse para casa depois e você lesse Gênesis 29, 30, 31, 32 e 33, para que você entendesse por completo aquilo que eu vou te falar aqui, como é necessário consertar aquilo que precisa ser consertado. Gênesis, capítulo de número 28, versículo 10. Se estiver difícil para alguém achar Gênesis aí na tua Bíblia, no final eu quero orar por você aqui, tá? Porque esse é o primeiro livro da Bíblia, você não sabe, tá? Então se estiver difícil, eu quero orar por você no final, tá? Para Deus abrir teu entendimento. Gênesis capítulo 28, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: Partiu, pois, Jacó de Berseba. Berseba significa poço de juramento, e foi-se a Harã. Harã significa algo que é ressecado, sem vida. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Jacó sai de um lugar onde havia um poço de juramento, e ele vai para um ambiente teoricamente sem vida, teoricamente sem condições.
Deus nos traz aqui nessa manhã para dizer para mim e para você: quando você pensar que não vai dar certo, é aí que Deus te mostra que vai dar. Eu vou dizer de novo: quando você pensar que não dá certo, é aí que Deus quer te mostrar que vai dar. Amém. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes as pessoas dizem: pastor, por que tanta luta? Pastor, por que tanta adversidade? Pastor, por que esse vale? Por que esse deserto? Por que essa adversidade? Porque, irmãos, é muito provável que você era uma pessoa independente de Deus. E às vezes Deus vai lá e permite uma batalha, permite uma luta só para mostrar para você: está vendo como você depende de mim? Para de ser independente, que você precisa de mim. Então é por isso que às vezes Deus permite que nós passemos por algumas situações adversas só para Ele mostrar e provar para nós: você precisa de mim. Amém. Você precisa da minha presença na sua vida. Amém. E olha o que vai acontecer aqui. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Então, Jacó está indo em direção a Harã, e no meio do caminho o sol já era posto, e começa a anoitecer, e ele já está cansado do caminho. E aí a Bíblia está dizendo que ele pega uma pedra, faz de cabeceira, ou seja, de travesseiro. Quem aqui tem uma pedra como travesseiro? Ninguém tem uma pedra como travesseiro? Então a sua vida está muito melhor que a de Jacó. E aí Jacó, irmãos, pega uma pedra, coloca como cabeceira ali, como um travesseiro, e ele vai descansar. E Deus ensina a mim e a você, através dessa palavra, irmãos, que, sabe, é muito fácil, irmãos, a gente descansar quando já aconteceu. É muito fácil a gente descansar quando a resposta já chegou. É muito fácil a gente descansar, irmãos, quando o diagnóstico do médico já foi vencido. É muito fácil a gente descansar, irmãos, quando o dinheiro cai na conta. É muito fácil. Mas o que Deus está nos trazendo através dessa palavra é: eu quero que você aprenda a descansar no lugar desconfortável. Porque, irmãos, o lugar onde Jacó ia descansar ali por um momento não era confortável, não era uma estalagem, não era um hotel, não era nada disso. Ele simplesmente deita num lugar ali, irmão, desconfortável, puxa uma pedra, mais desconfortável ainda, mas ele decide descansar. E Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer para mim e para você: descansar é uma decisão. Amém. Diga comigo: descansar Descansar é uma decisão. é uma decisão. Então Deus nos traz aqui nessa manhã para dizer para mim e para você: você precisa decidir descansar. Mas o que é descansar? Descansar é ficar parado? Descansar é ficar sem fazer nada? Não, irmãos. Quando nós precisamos descansar no Senhor, é ainda que tudo esteja desmoronando ao meu lado, eu tenho uma consciência, eu tenho uma convicção de que Ele está no controle das coisas. Então é por isso que eu descanso. Eu descanso porque eu sei que céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Amém. Irmãos, eu tenho certeza, cada um de nós que aqui está tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. Amém. Talvez você ainda nem entregou totalmente a sua vida para Jesus. Às vezes você fica: mas será que Jesus é tudo isso mesmo? Mas será que eu devo? Mas eu estou dizendo para você nessa manhã: você já tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. Você ainda só não aprendeu a descansar nela. Sabe por que às vezes a gente fica buscando outras portas, buscando outras saídas? Porque a gente ainda não aprendeu a descansar na palavra que temos do Senhor. Mas Deus vai nos mostrar em alguns momentos que o lugar do descanso não é um lugar agradável. Que o lugar do descanso não é um lugar em que vai nos favorecer. Quando nós olhamos para Jesus e os discípulos no meio da tempestade, sabe onde que Jesus estava dormindo no barco? No meio da tempestade. Então o próprio Jesus nos ensina. Sabe quando é que vocês vão aprender a descansar na tempestade? Quando antes da tempestade chegar, Deus já te conhecer. Porque Jesus, em muitos momentos, irmãos, junto dos discípulos, ele falava para os discípulos assim: agora vocês vão esperar um pouquinho, eu vou subir um monte ali e vou orar.
Aí ele fazia sinais, prodígios, maravilhas, atendia a multidão. De repente ele virava para os discípulos e falava: espera um pouquinho, eu vou ali e vou orar. Então ele tinha tempo com Deus. Ele tinha, irmãos, intimidade com o Pai. E é por isso que na tempestade ele dormia, porque ele sabia quem o Pai era para ele. Então Deus nessa manhã está dizendo para mim e para você: decida descansar na palavra que você tem de Deus sobre a tua vida. Amém. E olha o que vai acontecer aqui. E sonhou, e eis que era posta uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha que maravilha, irmãos. Então, quando eu decido descansar num lugar improvável, quando eu decido descansar num ambiente desconfortável, quando eu decido tomar posse da palavra de Deus diante de uma situação que não é confortável para mim, Deus vai começar a me fazer sonhar. Amém. Aleluia. Irmãos, nós já chegamos em alguns lugares que é nítido você olhar e dizer assim: não foi pela minha condição, foi Deus. Eu tenho certeza que se eu sentar para conversar com alguns de vocês, se você me falar de onde você vem, se você me falar quem foi sua família, se você falar quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foi seus avós, você vai olhar para a sua vida e falar assim: eu tenho certeza que alguns lugares que passei, algumas experiências que vivi, algumas coisas que eu já desfrutei na minha vida, não era pela condição humana, mas foi pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, porque Deus concedeu que eu vivesse isso. Amém. Mas quando eu decido descansar num lugar desconfortável, e olha o sonho que Jacó tem. Eu não sei se você é uma pessoa que tem o hábito de sonhar, mas, ou às vezes tem muito pesadelo. Irmãos, Deus me deu esse texto e eu terminei de organizar tudo que eu estava organizando hoje, 1h quase. E quando eu deitei para dormir, irmãos, logo o inimigo veio me oprimir. E me oprimir aonde? No meu sono, no meu descanso. Então você precisa entender o seguinte, irmãos: o diabo vai sempre querer oprimir você no seu descanso. O diabo vai sempre querer dizer para você o seguinte: olha, você não está confortável. Olha quem você é, quem você pensa que é. O diabo vai sempre querer dizer para você: olha de onde você saiu, olha as coisas que você fez. Nós vamos chegar nesse momento. Porque aqui, irmãos, é só um sinal do que Deus pode fazer na nossa vida. Mas para que Jacó desfrutasse depois da bênção de Deus, ele precisou tomar algumas atitudes. Mas aí, irmão, Jacó, ele tem um sonho, e o sonho que ele tem era que havia uma escada cujo topo tocava nos céus e os anjos subiam e desciam. Irmãos, a Bíblia diz que os anjos são aqueles que nos servem, são aqueles que, espíritos ministradores, diz a Bíblia, que foram criados para servir os servos do Senhor. Amém. Sabe o que Deus estava falando para Jacó, dizendo, com aquela escada posta no céu, com os anjos subindo e descendo, dizendo assim: Jacó, desperta, Jacó, desperta do teu sono, porque eu tenho condições de guardar você, eu tenho condições de dar ordem aos meus anjos a teu respeito, para te guardar, para entregar para você aquilo que você precisa. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer para mim e para você: está desconfortável? Começa a sonhar, mas não fica sonhando, irmãos, vai em direção ao cumprimento desse sonho. Amém, aleluia. E aí, irmãos, olha o que vai acontecer com Jacó. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Aleluia. Olha que isso, irmão, imagine isso aqui. Imagine você ir para a tua casa e essa noite você deitou para dormir. E de repente, uma voz como um som de muitas águas, porque a Bíblia diz que esta é a semelhança da voz de Deus,
Uma voz com um som de muitas águas chama você pelo nome e diz assim: eu sou Deus, o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Como diz as Escrituras, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Sabe quem que é o Israel da história? O Jacó que nós estamos falando. E aí ele vai dizer assim: ó, esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Sabe o que Deus está trazendo para mim e para você nessa manhã? Deus está dizendo assim: eu já tenho algo preparado para você e para a tua descendência. Mas você precisa acreditar que eu sou o teu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, e que o lugar onde você está já é teu, já é da tua descendência. Irmão, nós estamos tendo um complexo de inferioridade muito complicado nesse nosso tempo. Ah, eu não posso, eu não consigo, eu isso, aquilo. Não, Deus está falando para você nessa manhã. Esta terra em que você está, eu estou dando para você e para a tua descendência. Amém. Sai daqui hoje, irmão, pisando duro. Sai daqui hoje e pisa nesse asfalto duro e fala assim: Deus está me concedendo, Deus está me dando, Deus está liberando algo sobre a minha vida e sobre a tua vida nessa manhã. Então simplesmente tome posse disso. Amém, aleluia. Mas aí o que você vai fazer com isso? Olha o que vai acontecer aqui, irmãos. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se ao ocidente, e ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Sabe a palavra de Deus que vai dizer assim: ninguém te poderá resistir. Amém. Ele disse isso para Josué. Sabe a palavra que diz: onde você colocar a planta dos pés será vosso, onde você colocar as mãos fará prosperar. É isso que Deus está falando sobre mim e sobre você nessa manhã. Amém, aleluia. Mas isso aqui não pode ser só uma palavra. Isso aqui não pode ser só uma leitura. Isso aqui precisa ser, irmãos, uma convicção minha e sua de que eu recebo, eu tomo posse e eu vou viver isso. Amém, aleluia. E a gente precisa ter uma atitude em relação à palavra que recebemos. Olha o que vai dizer aqui: e eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que te tenho dito. Olha o que ele está dizendo: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, porque e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que te tenho dito. Às vezes a gente lê esse texto aqui, irmãos, a gente não entende o que está acontecendo aqui. Por que Deus está falando que eu vou ser contigo, te guardarei por onde quer que for, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que tenha feito o que te tenho dito? Sabe o que estava acontecendo com Jacó aqui? Deixa eu te contar uma história de Jacó. Esse momento da vida de Jacó, sabe o que Jacó estava fazendo? Fugindo do seu irmão Esaú. Pastor, por que Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú? Porque o pai dele já era avançado em idade, já não enxergava bem, e chega um momento em que o pai dele precisa liberar uma bênção da primogenitura sobre o filho. E teoricamente, irmãos, quem tinha que receber era Esaú e não Jacó. Eles tinham que fazer um prato, eles tinham que ir lá e cozinhar para o pai, levar para o pai, e o pai estender a mão e abençoar, e aí a partir daí o pai poderia falecer, poderia morrer, porque continuaria sobre a descendência a bênção do pai. Sabe o que acontece com Jacó? A mãe de Jacó fica sabendo da história, ela descobre isso e ela corre para Jacó e diz assim: olha, seu pai quer abençoar Esaú. Vamos fazer o seguinte, vamos enganar teu pai. Vamos fazer o seguinte, Jacó é peludo, então eu vou colocar uma veste em você de pelo de animal, para que a hora que seu pai te tocar, porque como ele já não enxerga mais, ele vai querer te tocar. E aí a hora que ele te tocar, ele vai perceber que você é peludo e ele vai falar: é Esaú, então vou abençoar. Pais, deixa eu te falar uma coisa. Pare de cobertar o erro dos seus filhos. Se você encobertar o erro dos seus filhos,
daqui a pouco você vai ter que voltar lá atrás e consertar o que ficou pendente. Filhos, não façam os teus pais fazer aquilo que desagrada o Senhor. Eita Deus. E aí o que acontece, irmãos? Os dois vão lá, tramam aquilo, ele prepara, a mãe prepara, na verdade. Olha só, tão preguiçoso que nem cozinhar ele cozinhou. Esaú cozinhou dele. Quem cozinhou de Jacó foi a mãe. E sabe o que está acontecendo aqui nessa história? Jacó está tendo uma experiência sobrenatural. Uma escada posta no céu, com os anjos subindo e descendo, e o próprio Deus dizendo para ele: eu estou contigo, fica tranquilo, eu estou com você, com a tua descendência. Mas chega uma hora que Deus vai falar para ele assim: eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar essa terra. Sabe o que Deus está falando? Você pode ir até onde você quiser, mas vai chegar uma hora que eu vou fazer você voltar, e você vai ter que fazer aquilo que eu te pedi. Irmão, a gente precisa consertar o que precisa ser consertado. Não tapa o sol com a peneira. Se é perdão que você precisa liberar, libere perdão. Eita Deus. Se é voltar a amar que você precisa, não, pastor, eu não aguento nem ouvir o nome da pessoa. Não, volte a amar. Porque a Bíblia vai dizer assim: como é que você pode dizer que você ama a Deus que você nunca viu e não consegue amar o teu irmão que você vê diariamente? E aí o que acontece? Jacó pega o prato que estava preparado pela sua mãe, chega diante do seu pai e fala com ele. O pai fica desconfiado e o pai fala assim: a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. E aí ele diz assim, ele abençoa, e quando ele abençoa, Esaú chega com aquilo que ele tinha preparado para receber a bênção do pai. Sabe o que eu entendo aqui também, irmãos? Aquilo que é meu, aquilo que é seu, na nossa hora vai chegar. Amém. Você não precisa passar fé em ninguém, você não precisa enganar ninguém, você não precisa mentir para ninguém, você não precisa fazer nada, irmãos, que esteja fora dos planos de Deus para que você seja bem sucedido, porque a tua hora vai chegar. Amém. Aleluia. E quando Esaú chega, irmãos, e percebe que ele tinha perdido a bênção da primogenitura para o seu irmão, já foi o irmão que nasceu agarrado no calcanhar dele, ele diz assim: por que isso? E ele promete que ele vai matar Jacó. E a mãe de Jacó, que encobertou, que tramou tudo aquilo que errado, fala para ele: foge, porque senão seu filho vai, seu irmão vai te matar. Sabe qual é o nosso maior problema, irmãos? Ao invés da gente resolver as nossas questões, nós estamos fugindo das nossas questões. Nós estamos pensando, irmãos, que fugir das nossas questões vai adiantar alguma coisa. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer para mim e para você: olha tudo que precisa ser resolvido e resolve. Amém. Deus, aleluia. Para de achar, irmão, que só escrever aqui, ungir e orar vai dar certo. Não, o que precisa ser resolvido tem que ser resolvido. Amém. Aleluia. E aí, Jacó começa a fugir. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, fugindo do seu irmão e o seu irmão atrás dele. Eu vou matá-lo, eu vou matá-lo. Está fugindo de quê? Tem gente que está passando privações, sabe por quê, irmãos? Porque ao invés de resolver a situação, ela fugiu da situação. Tem gente que está passando por adversidade, sabe por quê? Porque ao invés de ter a humildade de dizer assim: me perdoa, eu falei com você, ela preferiu fugir do problema. E eu vou te dizer uma coisa: o problema pede conta. Aquilo que não é resolvido na nossa vida, irmãos, pede conta. Sabe quando você vai no restaurante, você desfruta, você come, você bebe, você pega a sobremesa, mas no final chega a conta. E tem muita gente assim, irmãos, achando que a vida é um restaurante.
que é feita só para desfrutar, para ter, para conquistar, até a hora que a vida te mostra verdadeiramente quem ela é, e ela diz para você: agora eu vou pedir a conta daquilo que você fez. A Bíblia vai dizer assim: tudo aquilo que o homem semear, certamente isso colherá. Então, irmãos, para de tapar o sol com a peneira. Pega hoje, irmão, lista tudo que precisa ser resolvido na tua vida e resolve. Amém, aleluia. Ah, pastor, mas foi ele que errou comigo. Sabe o que o próprio Jesus disse? Se te derem um tapa de um lado da face, dê um soco no nariz dele. Foi isso que Jesus falou? Não. O que Jesus disse? Se te derem um tapa do lado da face, dê o outro lado. E Jesus prova isso para nós, irmãos. No caminho da cruz, foi esbofeteado, maltratado, cuspiram nele. A Bíblia diz que até a barba dele arrancaram. Irmãos, eu não consigo imaginar essa situação na vida de Jesus. Irmãos, nós homens, quando nós vamos fazer a nossa barba e às vezes escapa um pouquinho a gilete, irmãos, só aquele cortezinho superficial, demora para parar de sangrar às vezes. Tem uns mais vaidosos que põem band-aid, pomada e band-aid. Mas sabe o que fizeram com Jesus? Fizeram a barba dele no seco, pegaram e arrancaram. Ele tinha culpa? Nenhuma. Sabe a barba de quem que queriam arrancar? A minha e a sua. Sabe na cara de quem que queriam cuspir? Na minha e na sua. Sabe para quem que eram os chutes? Para quem que eram os flagelos? Sabe para quem que era a cruz? Para mim e para você. Mas ele disse: não, eu vou pagar a dívida de vocês. Mas não é porque a dívida está paga que nós não precisamos consertar aquilo que precisa ser consertado. Quantas vezes nós já falamos tantas coisas erradas, tantas coisas, irmãos, na hora da raiva. Quantos maridos e esposa na hora da raiva: a coisa que eu fiz foi casar com você, não sei onde vai parar com a cabeça. Pior é você que não sabe escolher. Porque na hora da raiva é assim, mano. Tudo que vem na boca você fala. Na hora da raiva do filho você fala coisa que ele não merecia ouvir. Seu idiota, seu burro, você não presta. Fala, Deus. Aí depois, sabe o que acontece? A gente cai na real, cai a ficha. Mas sabe o que acontece? A gente não consegue ter a humildade de chegar diante dessa pessoa, olhar nos olhos dela e dizer: me perdoa, eu exagerei. Me perdoa, você não merecia ter. Eu falei na hora da raiva. Você não merecia ter. Ah, pastor, mas e as coisas que eu também ouvi, pastor? Não é a respeito do outro, o crente é você. Aleluia. Oh, Senhor. Então Jacó está tendo experiências, irmãos. Uma experiência grandiosa com Deus aqui, mas com uma situação pendente na sua vida. Sabe por que às vezes Deus nos mostra? Por causa da sua misericórdia. Porque se Deus fosse, irmãos, criterioso ao máximo, nós não estaríamos aqui. E aí o que acontece? Olha o que Jacó vai fazer agora. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ou seja, sabe o que Jacó estava dizendo? Eu estou fugindo de uma situação e os olhos do Senhor estão sobre mim. Eu estou fugindo do problema e Deus está olhando e falando: tá bom, Jacó, vamos ver até onde você vai. Pode ir. Às vezes é assim conosco. Não vou fugir do problema. Não, deixa quieto. Não, isso aí já passou 2 anos. Não, isso aí já passou 1 ano. Não. Sabe aquela diarista que você contrata? Não falando mal das diaristas, mas de uma específica. Sabe aquela diarista que você contrata? E você vai lá e paga para ela diária. Aí de repente você senta lá no seu sofá e você pisa no seu tapete, a poeira faz tudo. Aí você vai lá, levanta o teu tapete, você descobre que ela jogou a sujeira debaixo do teu tapete, ela não limpou a tua casa direito. Sabe o que você vai fazer? Ligar para ela de novo na próxima necessidade, na próxima vez que você precisar, e contratar ela de novo.
Amém ou não? Sabe por quê? Porque ela escondeu a sujeira debaixo do tapete. É isso que Deus está falando de mim e de você nessa manhã. Para de esconder a sujeira debaixo do tapete. Para de achar que ninguém está vendo. Jacó também estava aqui, irmãos, correndo, fugindo, indo de um lado para o outro, achando que ninguém estava vendo. E Deus olhando, e de repente o próprio Jacó cai na real e diz assim: certamente, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E olha o que ele vai acontecer aqui agora. Ele temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Irmão, desde quando? Desde quando o lugar onde Deus está é terrível? Sabe quando o lugar onde Deus está é terrível? Quando a gente está com dívida no cartório. Quando a gente tem algumas pendências por resolver na nossa vida. Sabe quando é que o crente tem medo? Sabe o que às vezes o crente fica resistindo de vir na igreja? Quando ele, irmão, está fazendo coisa errada, porém até o dia que Deus fala: eis que o Senhor manda dizer, conserta a tua vida. Aí ele fala: não, vai que eu vou lá. E Deus levanta o profeta. E Deus fala: não, resolve o que precisa ser resolvido. E aí Jacó, irmão, falou: esse lugar aqui é terrível. Mas ele fala: este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Sabe o que Jacó estava falando? Deus está me cercando. Eu estou entendendo, Deus está me cercando. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para mim e para você: não adianta você querer fugir do problema, eu vou te cercar. Não adianta você fingir que nada está acontecendo, que eu vou te cercar. Quantos dias fazem que você não fala com sua mãe? Você fala com seu pai, com seus irmãos, com seus filhos? Sabe qual é o nosso maior problema esperado depois que a pessoa morrer, chegar no caixão e falar para ela: eu te amo, eu te amo. Ela já não ouve mais. Ela já não pode retribuir o eu te amo. Sabe o que está acontecendo com a gente? A gente consegue falar eu te amo pelo WhatsApp, escrevendo, mas não consegue falar olhando no olho. Sabe o que está acontecendo com a nossa geração, irmãos? Uma geração que quando senta, sai para comer, para ter um momento de confraternização, está todo mundo na mesa assim, ó. Fala, Deus. Ninguém fala com ninguém. Oh, Senhor. Fala, Jesus. Não, pastor, mas eu estou na bênção. Não. Mesa é um lugar de comunhão. Mesa é um lugar de intimidade. Sabe o que nós estamos ali hoje? A mesa do Senhor. Amém. A mesa não é minha, a mesa é do Senhor. E é Deus dizendo para mim e para você: vem para a mesa, vem para um lugar de intimidade, vem para um lugar de comunhão. Sabe o lugar da mesa, o que é? Onde a gente olha nos olhos uns dos outros. Esse dia eu saí com uma pessoa, irmãos, conversando com ela, e a gente foi ter esse tempo de mesa, de comunhão. E eu sentei com ela e falei: e aí, como é que você está? Ele disse: não, pastor, tudo bem, tranquilo. Estou na bênção. Falei: não, você não entendeu o que é pergunta. Falei: o que está bom eu preciso saber. O que está bom, está bom. O que está bom, você segue em frente. Irmão, quando eu falei isso, a pessoa: então, pastor, tem uma coisa assim, outra assado, não sei o quê. E aí você começa a entender, irmão, para que serve a mesa? A mesa é para isso. Para você ouvir, para ser ouvido. A mesa é para isso, irmãos. Para ajudar e ser ajudado. Lembra dos dois homens no caminho de Emaús? Jesus já havia ressuscitado, irmãos. Mas de repente aqueles homens pegam a estrada, saem da cidade e vão para o caminho de Emaús. Emaús significa incerteza. Então eles saem do lugar onde havia uma promessa de que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, e eles começam a caminhar num caminho de incerteza. De repente o próprio Jesus para do lado deles e fala assim: do que vocês estão falando? Eles viram para Jesus, irmãos, e dizem assim: por acaso é algum peregrino aqui? Você não é daqui da região? Você não está sabendo o que aconteceu por aqui? Mataram o nosso mestre, o grande profeta, poderoso em obras. Olha, irmãos, que interessante isso aqui. Você pode saber quem ele é, você pode fazer quem ele faz, mas se você não tiver certeza,
você não vai enxergar ele. Ele pode estar falando com você e você não vai estar dando ouvido para ele. De repente o próprio Jesus vira para eles e fala assim: mas por acaso ele não falou para vocês que isso deveria acontecer? Por acaso ele não falou para vocês que isso aconteceria? E o próprio Jesus começa a ministrar uma palavra sobre a vida deles, irmãos, e começa a trazer mensagem sobre as escrituras para eles. Sabe o que Jesus estava fazendo? Exercitando aquilo que a Bíblia diz: quero trazer à memória o que pode lhe dar esperança. Irmãos, o problema já está aí, a diversidade já está aí. Sabe o que nós precisamos fazer? Trazer à memória o que pode lhe dar esperança. Trazer a palavra de Deus sobre a causa, trazer a palavra de Deus sobre a situação e entender que Deus está no controle de tudo. Amém, aleluia. E a Bíblia diz que eles vão ouvindo Jesus, e de repente eles chegam num lugar onde eles iam passar a noite, que já estava anoitecendo. Eles param e olham para Jesus e dizem assim: olha, esse período agora é perigoso, está difícil andar de noite aí, você não quer ficar aqui com a gente? Passa a noite aqui. Passa a noite aqui, porque é perigoso. E aí o que aconteceu? Jesus falou para eles: tudo bem. Aí eles entram, sentam-se à mesa, e quando eles vão partir o pão, a Bíblia diz que quando Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos e eles percebem que é Jesus. Mas quando eles percebem que é Jesus e eles vão ter alguma atitude, Jesus já não estava mais. A minha oração é que durante o vinho e o pão, os seus olhos sejam abertos. Assim. Amém, aleluia. E aí sabe o que eles falam uns para os outros? Um para o outro, eles dizem assim: você viu que era ele? Puxa vida, era ele. Eles olham um para o outro e falam assim: era ele, como é que a gente não percebeu? Aí o outro fala assim: sabe, eu percebi lá no meio do caminho, porque enquanto ele falava com a gente, ardia no nosso coração, quando ele falava com a gente. Mas por que não reconhecemos? Porque estava num caminho de incerteza. A hora que eles foram para a mesa, a hora que eles foram para a intimidade, a hora que eles permitiram que Jesus fizesse as honras da casa, que era partir o pão, os olhos deles foram abertos. Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã: me convida para a tua casa. Amém, Jesus. Me convida para os teus relacionamentos. Mas sabe por que às vezes a gente não quer que Jesus faça isso? Porque muito provavelmente pode ser que ele diga para mim e para você assim: isso aí não é amizade para você. Pode ser que muito provavelmente ele diga: esse namorado não serve para você, essa namorada não serve para você, esse noivo não é para você, essa noiva não é para você. E é por isso que às vezes a gente não permite que ele faça parte de algumas situações que nós mesmos queremos resolver. E olha só o que vai acontecer agora aqui. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Olha o que vai acontecer agora. Jacó pega aquilo que até então era desconfortável e consagra para Deus. Olha só o que ele vai fazer aqui. E chamou o nome daquele lugar Betel. Porém, aquela cidade antes se chamava Luz. Betel, ela significa casa de Deus. Sabe o que Deus quer que nós façamos nessa manhã? Que a gente pegue tudo aquilo que é desconfortável e coloque na casa de Deus. Amém, aleluia. Deus nos trouxe aqui nessa manhã, irmãos, não só para a gente encerrar o nosso propósito, mas para Ele nos direcionar. E para Ele dizer para nós assim: olha, tudo aquilo que você precisa está na presença e na casa de Deus. Amém, aleluia. Mas aí Jacó tem uma experiência. E ele continua, e ele vai caminhando, e ele vai indo, ele se casa, e ele segue, ele vai indo. Até que nós chegamos aqui em Gênesis 32, versículo 22. Onde haverá necessidade de um conserto.
Jacó já estava cansado de fugir. Jacó já estava cansado, irmãos, de ficar olhando para trás. Em todo lugar que ele chegava, alguém dizia: ó, estou sabendo aí, teu irmão está vindo atrás de você, ele está vindo com uma tropa aí atrás de você. Você se cuida. Você se cuida que você vai se dar mal, que seu irmão está vindo atrás de você. Ah, nós ficamos sabendo o que aconteceu lá com vocês. Você tomou a primogenitura dele, né? Por isso que ele está vindo atrás de você te matar. Irmão, virou notícia. Mas aí Gênesis 22, vai dizer assim: levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, e as suas servas, e os seus 11 filhos, e passou o Val de Jaboque. Val de Jaboque significa lugar de submissão. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã? Você vai ter que se submeter. Sinto muito, não tem outra saída. Você vai ter que aprender a se submeter ao Senhor e à sua palavra. E diz assim: e tomou-os e fez-os passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Olha que interessante. Jacó levanta pela manhã, pega as suas esposas, suas servas, seus 11 filhos e tudo quanto ele possuía e passa a eles. Sabe o que ele estava dizendo? Vão na frente, que eu tenho algumas coisas para resolver. Sabe o que Jacó estava dizendo assim? Dizendo para aquele momento: vocês não vão sofrer o que é culpa minha. Não vai acompanhar vocês aquilo que eu preciso resolver. E aí de repente, olha o que acontece. Jacó, porém, ficou só. Ele lutou com ele um varão até que a alma subia. Ele encontra com o anjo. E ele começa a batalhar com aquele anjo a noite toda. E olha só o que acontece, irmãos. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando contra ele. Então Jacó agarrou nele e falou: eu preciso consertar minha vida, eu preciso fazer tudo novo de novo, eu não vou te abandonar, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E o anjo foi lá e marcou, deu uma topada na coxa de Jacó, e Jacó ficou marcado. Irmãos, as nossas vidas são feitas de marcas. Mas Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer para mim e para você: faça das marcas da sua vida um lugar de restauração. Amém. Faça das marcas da sua vida um lugar onde você pode sair dessa para muito melhor. E olha só o que acontece aqui. Esse diálogo é lindo, irmãos. Ele disse: deixa-me ir, porque a alva já subiu, já amanheceu, me deixa, me larga. O anjo estava falando para ele. Ele, porém, disse: não te deixarei ir se me não abençoares. Aleluia. É isso que Deus quer de mim e de você. Conserta e diga para ele: eu não vou te abandonar, eu não vou deixar o Senhor, eu vou permanecer com o Senhor e eu vou ver o Senhor me abençoar. Amém. Aleluia. Olha o que ele vai dizer aqui, irmão, isso aqui é maravilhoso. Olha o que ele diz. Ele disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Jacó significa o quê? Jacó significa como se fosse calcanhar, porque era algo que refletia o seu nascimento. Esaú nasce primeiro, Jacó nasce depois. Eles eram irmãos gêmeos e ele nasce grudado no pé do calcanhar de Esaú. Mas de repente ele diz para o anjo diz: qual é o teu nome? E ele fala: Jacó. Mas quando ele fala Jacó, ele não estava falando a respeito do calcanhar. Sabe o que ele estava dizendo? Ele está dizendo assim: eu sou aquele e juntei com a minha mãe e menti para o meu pai. Eu sou aquele que menti para o meu pai e tomei a bênção da primogenitura do meu irmão. E eu sou esse que desde aquele dia estou fugindo do problema até aqui, mas aqui eu quero resolver a situação. Então Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer para mim e para você assim: quem você é de verdade? Deus está falando para mim: quem que é você de verdade? Não é esse cara de blazer, de calça, de camisa, não. Quem que você é de verdade? Não é,
Deus está falando para mim e para você, quem você é de verdade. Eu não quero aquela pessoa que chegou aqui de manhã dizendo, és fiel em todo tempo. Não, chega para ele agora e diz assim, quem você realmente é. Senhor, tem dia que eu estou murmurador. Tem dia que nem eu me aguento. Tem dia que eu nem passo pelo espelho, para o espelho não quebrar. Quem é você? Como que é teu nome? Mas, irmãos, o bom de consertar a vida com Deus, o bom de não tapar o sol com a peneira e consertar o que precisa ser consertado, é que Deus sempre tem uma saída. Amém. Olha o que vai acontecer agora aqui. Ele diz quem ele era, e agora Deus vai dizer quem ele é. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aleluia. Então talvez você chegou aqui hoje e dizendo, não pastor, eu sou essa pessoa triste, cabisbaixa, nada dá certo para mim. Não pastor, é só luta, é só batalha. Não pastor, eu não aguento mais passar raiva com o filho, não aguento mais passar raiva com o marido, não aguento mais passar raiva com a esposa, não aguento mais passar raiva com o parente. Deus está olhando para você e dizendo assim, a partir de hoje você não é mais esse. Amém. Aleluia. A partir de hoje você vai ser uma pessoa corajosa e você vai aprender a batalhar suas batalhas com o Senhor à sua frente. Amém. Aleluia. E olha só o que vai acontecer aqui. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. Ele disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou a mim. Sabe por que não disse o nome para ele, irmãos? Porque a bênção nós já sabemos de onde vem. Amém. Então não há necessidade de falar o nome. Porque quando ela te alcançar, quando ela chegar, e é isso que a palavra diz, a bênção de Deus correrá atrás de ti e te alcançará. Amém. Então quando ela te alcançar, quando ela chegar, você já vai saber que era Ele. Então não há necessidade de você dar crédito a mais ninguém a não ser Ele. Amém. E depois, irmãos, que Ele conserta e Ele recebe a bênção da transformação, do conserto ali naquele lugar. Gênesis capítulo 33 vai relatar o encontro de Esaú e Jacó. Imagine você, se alguém te jurou de morte. Imagine você sabendo que o cara vinha com uma tropa para matar você. Imagine você sabendo que se ele me encontrar, se ele me ver, eu estou perdido. Mas sabe por que Jacó e Esaú se encontram? Porque Jacó já não era mais Jacó. Jacó já era Israel. Jacó já não carregava mais o peso. Jacó já tinha decidido consertar o que tinha ficado para trás. E chegou o momento, chegou a hora. Deus está dizendo para mim e para você, chegou a tua hora. Amém. Aleluia. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. Sabe o que ele fez? Separou os filhos um pouquinho com cada uma, para dizer que a hora que ele chegar o negócio vai ficar feio, vai morrer todo mundo. E ele disse, eu não quero que os meus filhos morram nos meus braços. Pode ficar 2 com você, 5 ali, 5 aqui. Eu não quero que ninguém seja comigo, porque eles primeiro vão matar a mim. E pôs as servas e seus filhos na frente, a Leia, e a seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. Ele mesmo passou diante deles, inclinou a terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o. Irmão, como é que acontece isso aqui? Como é que alguém que vem para te matar, quando ele chega na sua frente, ao invés de ele te matar, ele te abraça? Porque aquilo que precisava ser consertado em Deus foi consertado. E aquilo que você conserta em Deus, Deus também consegue te ajudar a consertar na terra. Amém. E aí ele diz assim,
E lançou-lhe sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Que maravilha! Depois levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses que estão contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Tem dado a teu servo. Ele era irmão ou era servo? Essa é a mentalidade de quem ainda não resolveu aquilo que precisa resolver na terra. Você vira escravo daquilo que você não resolveu na terra. Ele fala assim: não, esses são os filhos que o Senhor deu, são seus sobrinhos. Meu irmão, ele deveria ter falado, mas não, ele disse: Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, dos seus filhos, e inclinaram-se. Olha só isso aqui. Quando eu não resolvo aquilo que eu preciso resolver na terra, toda a minha descendência vai viver curvada. Toda a minha descendência, irmãos, vai viver aquilo que eu mesmo plantei nessa terra. E aí olha só o que vai acontecer aqui. E chegou também Leia com seus filhos, inclinaram-se. Depois chegaram José e Raquel, inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tem encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu Senhor. E Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Olha que tremendo isso aqui, irmão. Ele, quando se refere ao irmão, ele é servo. O irmão, quando se refere a ele: eu tenho bastante, meu irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque quem não deve, reconhece o irmão. E aí ele vai dizer assim: então disse Jacó: não, se agora tem achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. Sabe o que ele estava fazendo aqui? Deus já me parou. Deus já falou para mim o que eu preciso fazer. Deus já me mostrou que eu preciso consertar. Não me impeça de consertar e de fazer aquilo que Deus pediu para mim. E ele vai dizer assim: toma-te, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que tomou. Sabe o que ele está fazendo aqui? Eu já tive experiência com Deus, eu já fiz um concerto com Deus, Deus já me abençoou muito, mas o que eu tenho que consertar com você, é com você que eu vou consertar. Então nessa manhã Deus está dizendo para mim e para você: como que é teu nome? Talvez algumas pessoas que possam responder essa questão estejam dizendo: ah, pastor, meu nome é incredulidade, meu nome é murmuração, meu nome é tristeza, meu nome é angústia, meu nome é decepção, meu nome é falta de perdão. Mas nessa manhã, pastor, eu vou decidir tomar uma atitude para ser uma nova criatura. Deixa Deus mudar o teu nome nessa manhã. Você consegue fazer isso? Amém. Fazer com que Deus mude o teu nome agora? Quero que você fique de pé por um momento. Quero que a equipe de louvor venha para cá. Curva a sua cabeça por um momento. Feche os seus olhos.